parlamentares, né, que não concordam com esse aumento. E a população também está revoltada, certo? O seu Comando das 12 já começou. Olha, já me dá foto aí da mulher trans, certo? A Amani. Você acompanhou aqui mesmo no comando o desespero, o drama de uma família que buscava por informações que levassem a Amani. Ela desapareceu, né, no domingo, dia 3, e somente ontem a família teve uma confirmação de que o corpo dela estava no IML, o Instituto Médico Legal, aqui em Aracaju. O fato, né, pode voltar para mim, é que um corpo foi encontrado no dia 5. Dia 3, a Amani desapareceu. No dia 5, um corpo foi encontrado no Rio Sergipe, nas imediações ali das pedras da Praia do Amendoim, na Coroa do Meio, zona sul de Aracaju. Após exames, o IML chegou à conclusão que o corpo que foi encontrado era sim o da Amani. E nós ontem, no finalzinho aqui do comando, demos essa informação. Devido todos esses dias, né, passado esses dias, a família não conseguiu realizar o velório. O corpo da Amani saiu do IML direto para o cemitério e você vai ver agora imagens feitas hoje pelo Fã F1, né? A nossa equipe de reportagem esteve lá, fez uma transmissão ao vivo pelas nossas plataformas do sepultamento. E você já acompanha aí um momento de muita tristeza, muita dor para os familiares, 15 dias de espera. E esse é o momento em que a Amani, ela foi sepultada. A gente tem áudio, né? Olha só, em um determinado momento, o namorado da Amani, ele chega, né, a falar um pouco desse momento de dor. Homenagens foram feitas e a gente vai conferir na sequência aí que a própria mãe da Amani chegou a, né, colocar o nome dela no local lá em específico do cemitério. Né? A amiga fez uma poesia, essa foi a homenagem. O namorado da Amani falou sobre ela e a mãe escreveu o nome da Amani. Tá no ponto, então vamos botar aqui no comando para você ouvir um pouquinho desse momento. Pode botar. Bom, enquanto a gente está tentando aqui, né, a gente vai seguir então, porque olha, esse assunto, né, repercutiu em muito na comunidade LGBTQIA+. E a vereadora por Aracaju, Linda Brasil, defensora da causa, ela lamentou profundamente aí esta perda. Né? Lembrando que o caso da Amani ainda segue em investigação, né? Trata-se de um afogamento, mas a polícia ainda está investigando as motivações. Se foi um suicídio, se foi um homicídio, se foi de fato um afogamento. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Vamos então acompanhar agora o que disse a Linda Brasil ao nosso repórter Antônio Cardoso. Põe no comando. Mais uma, né, adolescente trans, vítima, né, da transfobia estrutural em nossa sociedade, porque a transfobia ela afeta em várias situações, né, exclusões, né, no âmbito familiar, escolar, profissional, e isso afeta, né, várias questões que envolvem as nossas vidas, então, e prejudica também a saúde mental, né, a gente tem um índice muito grande de pessoas trans que são brutalmente assassinadas no Brasil. Né? O Brasil é o país campeão em assassinato. Existem outras formas, né, de assassinar. É quando nos desrespeita,
né, quando não respeita o nosso nome social, nossa identidade de gênero. Isso é uma violência. E essa violência vai provocando, né, exclusões, né, baixa autoestima, né, e muitas das vezes a população trans acaba vivendo em situação de vulnerabilidade social e vítimas, né, de violências, né, de suicídio. Né, existe um índice muito grande de suicídio das pessoas LGBT em geral, principalmente os adolescentes, justamente por causa da LGBTfobia, né, estrutural, né, que acaba fazendo com que essas pessoas se sintam mal psicologicamente. Então é importante a gente divulgar, a gente falar de amor, de acolhimento, de respeito, que isso salva vidas. E a Mani era uma pessoa maravilhosa, era talentosa, ela sabia várias línguas estrangeiras, libras, dançarina, uma pessoa dançarina, ela cantava muito bem, tem um vídeo que a gente divulgou recentemente, fazia também teatro, então era um talento muito grande que infelizmente não teve a oportunidade de colocar esse talento aí para a nossa sociedade. Então, a gente solidariza com toda a família, amigos e amigas, e eu que eu conhecia, sabia da pessoa tão talentosa que ela era, fico muito triste, mas também a gente precisa lutar para que outras Amanis, né, não possam estar vivas, possam estar mostrando seu talento aí para a sociedade. Olha, eu já quero falar um pouco sobre esse assunto porque não é fácil, né? 18 anos a Amani tinha e é claro que ela já sofreu preconceito nas ruas. Em um período curto, ela também sofreu preconceito dentro de casa. Tentou tirar a própria vida antes de desaparecer. E esse é um assunto muito delicado porque a gente está em pleno século XXI e é inaceitável qualquer tipo de preconceito contra qualquer coisa. Cor, gênero e etc. É inaceitável que em um mundo que estamos, onde todo mundo tem acesso à informação, a gente ainda se incomodar com o que o outro faz, como o outro se veste. Diariamente a gente percebe que pessoas morrem por conta de preconceito. A gente deixa aqui claro que cada um pode ser o que quer, cada um vive da forma que quer, e isso nunca deveria ser um problema. Nossos sentimentos a todos os familiares da Amani, e a gente espera, né, que, assim como a Linda Brasil, a vereadora, falou aí na sua entrevista, que ninguém passe mais por uma dor como essa. A gente percebe que era uma família que ainda vivia um conflito, era uma situação que ainda não estava bem resolvida. Vamos então agora sim acompanhar lá, né, um pouco do sepultamento, melhor dizendo, da Amani hoje pela manhã no cemitério São João Batista aqui em Aracaju. Vamos acompanhar um pouco do áudio. Que Jesus Cristo morreu pelo meu pecado e Ele ressuscitou para me dar a vida eterna. Com fé no meu coração e com a minha boca eu declaro: Jesus Cristo, eu te quero e te aceito como meu Senhor e meu Salvador. E recebo agora a tua salvação, não pelas minhas obras, mas de Jesus. Amém. É que Namorado da Amani. Vamos adiantar só um pouquinho o vídeo. O namorado dela é esse aí, ó. Aliás, de óculos. Vamos ouvir aí o que é que ele diz nesse momento. Né? A Amani era uma pessoa trans, a Amani era uma travesti. E eu gostaria de, relembrar os dados. Costumam dizer que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT. Não, vamos nichar isso. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Não vamos nichar.
o Brasil é o país que mais mata pessoas transfemininas pretas. E esse nicho, ele não passa dos 35 anos. E nós dois costumávamos brincar que a gente não ia passar dos 35 anos. E ela não passou. E eu tenho medo de não passar, e dos meus amigos não passarem. E tanto por andar na rua e acontecer alguma coisa, quanto por algo entrar em mim e me destruir aos poucos. Um pouco antes do desaparecimento dela, eu não cheguei a comentar com ela, mas um influencer trans, ele fez a mesma coisa. E eu conhecia ele há muitos anos. E ele era um homem adulto, casado, policial, sabe? Ele estava perto dos 50 anos e aconteceu isso. E eu pensei, esse homem feito passou por isso e eu sou só um menino. O que pode acontecer comigo? O que pode acontecer com os outros meninos e as outras meninas? E aí, isso aqui eu vou apresentar em camadas. Eu tenho orgulho dessa parte porque é uma organização que abraça os seus filhos e eles abraçaram ela antes mesmo de eu conhecê-la. A segunda parte que eu não vou mostrar é uma cicatriz enorme, que é considerada mutilação e talvez pecado por destruir algo que foi feito pela natureza e por Deus, mas era o que eu sentia que precisava fazer e ela estava comigo para me ajudar a mexer o braço porque eu não conseguia e cuidar de mim. Ela cuidou, ela fez curativos, cortou gases, colocou, ela limpou com a solução, ela fez tudo como uma mãe e era, além da minha mãe, a única pessoa que fazia isso. E a terceira camada é o coração, porque ele tá num ritmo muito acelerado desde o meio-dia de ontem e ele não para. Ele não parou na aula, ele não parou quando eu fui dormir. Eu me deitava, colocava a mão e ele não tinha parado. E ele tá sentindo isso. É isso. Hoje o céu. Quase todo mundo sabe o que é uma travesti, mas se faz de ignorante para xingar e para agredir, porque sente tolerância por quem sabe transgredir. Travesti não é uma coisa, nem um bicho anormal, é somente uma pessoa com força fenomenal, quase se assume como é e que vive tal e qual. Muita gente vai pensando que é dona da verdade, sai julgando a vida alheia com muita facilidade, como nóia de pode tudo em toda oportunidade. Essa gente amargurada desconhece a realidade, não sabe que a travesti enfrenta a dificuldade passando por violência sem receber caridade. Muitas não podem estudar, pois na escola vão sofrer com deboche e exclusão, de pequena até crescer, porque a tal educação só uns poucos podem ter. As famílias não aceitam e as expulsam de casa. Muitas que vão para a rua foram antes deserdadas, sem saída e sem carinho, acabaram abandonadas. Tantas ficam sem escolha, vão para a prostituição, pois só assim tem dinheiro para comprar a refeição. Não que isso seja errado, mas não há muita opção. O estigma é criado, faz-se o dito popular, travesti é tudo puta, não se pode respeitar, e o povo para agredir chega até a espancar. Muitas são assassinadas sem a chance de viver, só porque não são iguais aos que querem prescrever. Um jeito certo para tudo, sem a nada compreender. Isso tudo é lamentável, é tão triste e revoltante. Travesti também é gente, ser humano é importante. Quem não pensa desse jeito é que é intolerante. Não há nada nesse mundo que possa justificar a falta de sentimento de quem deseja matar, seja o corpo que se toca ou a gana de sonhar. Não tem nada horroroso em querer ser diferente. No mundo tem muita regra que não se faz coerente. Ser homem ou ser mulher não é marca com patente. E por isso, as travestis podem ser como quiserem. São livres, desimpedidas, onde quer que estiverem.
Para mim, são bem mulheres, se isso também proferem. O que temos que fazer para a paz proporcionar é ensinar nas escolas que se deve respeitar e acolher com afeto a travesti que estudar. Pois não há nada melhor do que a pura educação para despertar carinho e passar informação, além de proporcionar caminho para a profissão. Com acesso ao ensino, travestis podem escolher o que desejam da vida, qual emprego querem ter. Se for prostituição, essa também pode ser. O que importa é gerar várias possibilidades, não apenas para poucos que têm mais facilidade, mas para todas as pessoas lá no campo ou na cidade. Travesti também merece uma digna existência, pois os direitos humanos são de ambivalência, valem para todo mundo com muita polivalência. Se você abrir os olhos na internet e pesquisar, acabará encontrando muitos fatos de assustar e verá por conta própria aí, né? Tanto para se lamentar. A amiga da Amani fazendo aí, né, recitando essa poesia linda, como forma de propor também uma reflexão, sobretudo sobre o preconceito, que ele ainda existe, em alguns casos, aqui no Brasil, ele é velado. Tudo bem que é algo cultural, mas a gente tem que mudar a nossa cabeça. Olha, somente no ano passado, o Brasil registrou cerca de 140 assassinatos de pessoas trans. A gente ainda não está aqui concluindo que foi um homicídio, foi um afogamento. O fato é que semanas antes desse fato, desse afogamento, que ocorreu no dia 5, que eu disse anteriormente, a Amani já tinha tentado se matar, teria tentado se jogar de uma ponte. E aí a gente já pode, né, falar sobre esse assunto, sobre o preconceito que ela vivia. E não é fácil. Qualquer pessoa, né, às vezes, por mais segura que seja, pesa um pouco quando alguém está falando de você sobre qualquer coisa que seja. A opinião do outro vale. E a gente cresce, muitas das vezes, né, com essa validação. A gente quer fazer, né, o que é o correto como um todo. E quando você contraria o que a massa, o que as pessoas em geral querem, você é colocado para escanteio. É difícil, tem que ter muita segurança do que você prega e do que você quer e do que você acredita para não se ofender, para não ligar para os comentários, que em muitos casos a própria família, ela se afasta, ela rejeita. Então, só o tempo, né, vai dar a resposta aí em alguns casos. Infelizmente, o tempo foi a resposta para a Amani. A gente segue aqui com o programa, lembrando que ainda hoje, certo, gente? Ainda hoje nós vamos falar sobre o aumento da tarifa do transporte público da capital. E vou vir para cá, né, que a gente está aqui testando hoje um novo enquadramento. Aumento, né, um possível aumento da tarifa do transporte público da capital e região metropolitana. Você já vê aí, a situação é essa. A situação é essa. Ônibus superlotados, sucateados, terminais lotados. A imagem que a gente mostrou aqui agora há pouco no telão é essa, é a total realidade do que a gente vive hoje em Aracaju. A passagem está R$4 e já se fala aí de um possível aumento no bolso do passageiro, no bolso do trabalhador. A gente não sabe até quando mais vai ficar essa situação. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o prefeito de Aracaju, ele prestou uma entrevista à Magna Santana. O prefeito Edivaldo Nogueira vai falar sobre esse aumento. Claro que esse assunto repercutiu bastante na Câmara de Vereadores de Aracaju e o povo também, cansado dessa situação, está reprovando esse possível reajuste. Bom, gente, aqui a gente vai falar agora sobre... eu vou tentar, no caso, aqui ao vivo, a gente já deixou acertado aqui essa ligação com Washington Coração Valente. Vamos falar de futebol. Ele que é o novo CEO do Confiança, né, do time lá, o Dragão do Bairro Industrial. Vamos conversar com ele aqui ao vivo. Já estamos aqui restabelecendo o contato. 12h32. Vamos ver aqui se a gente consegue falar com ele aqui agora ao vivo no comando das 12, porque você já sabe que a gente fala sobre todos os assuntos. Eu acho que ele está um pouco ocupado, viu? Vamos tentar mais uma vez. Qualquer coisa a gente retoma esse assunto já já.
Bom, vou deixar aqui uma mensagem, daqui a pouquinho então a gente retoma então o contato. Enquanto isso, vamos retomar esse caso que eu falei agora há pouco, né? Que é do possível aumento da tarifa do transporte público na capital e região metropolitana, a passagem que custa R$ 4,00. E a gente já tem comentado aqui no comando a situação precária em que se encontra o transporte público. Ônibus sucateados, pouca frota nas ruas e as que estão em circulação possuem aí 15, 20 anos de atividade. Então já é uma frota sucateada. A gente vive hoje o monopólio do transporte público da região da Grande Aracaju. E antes da gente entrar nesse assunto, né, antes de ir para a Câmara e com a opinião das pessoas, que nós fomos às ruas para falar sobre esse assunto, eu quero que você assista nesse exato momento a entrevista do nosso prefeito aqui de Aracaju, Edivaldo Nogueira, à jornalista Magna Santana. Essa entrevista foi veiculada hoje no Jornal da Fã. Edivaldo Nogueira, ele falou aí, ele confirmou o subsídio público para o transporte coletivo e disse que é possível sim um reajuste da tarifa. A tarifa que hoje está custando R$ 4,00. Vamos ouvir então o que o Edivaldo Nogueira ele falou nessa entrevista. Vamos pôr então aqui no comando. Paulo Chagas disse que o vice, a depender dele, quem escolhe é o senhor, é o PDT. E aí? Veja, está muito cedo ainda, né? Eu agradeço ao governador Belivaldo Chagas. Agora, eu acho que nós temos um caminho longo ainda a percorrer, né? O primeiro nós temos que discutir as candidaturas ao Senado, né? Nós temos que trabalhar os partidos. Agora acabou só tem, hoje é dia 18, né? Tem 18 dias que acabou o prazo de filiação partidária. Então nós precisamos organizar os partidos, começar a discutir as questões das chapas proporcionais, discutir as chapas majoritárias. Nós temos que discutir as questões do senador. Na nossa coligação tem 4 pré-candidatos, né? Que precisa resolver dos 4 quem é que vai ser, né? O candidato. Aliás, 3, né? Laércio, Jackson e André Moura, né? Então são 3 candidatos, pré-candidatos, então vai sentar... O Edivaldo estava falando aí sobre política, né? Até então ele também conversou hoje com o Narciso sobre o cenário político das eleições, falando aí das suas pretensões, quem ele pretende apoiar, e na sequência ele falou sobre a questão do transporte público. A gente viu que na semana passada o vereador Ricardo Marques, ele foi até a tribuna e ele cobrou aí, né, a questão da licitação da prefeitura. O Ministério Público, ele deu um prazo de 20 dias para que a prefeitura se manifestasse sobre algumas questões sobre este assunto. E ele foi enfático, né, ao evidenciar, ao jogar no ventilador toda essa problemática. Já está no ponto? É só adiantar mais um pouquinho, que a gente já vai ter esse trecho aí do Edivaldo Nogueira falando sobre a questão da tarifa, né, de um possível reajuste da tarifa do transporte público. Olha, este subsídio já existe em outros locais, né, em outros estados. Este foi um assunto aí, né, dito pelo Edivaldo Nogueira, justamente quando ele está tentando trazer este assunto para cá. O fato é que existe pressão para que ele aumente a tarifa. Essa pressão vem dos empresários. Eu falei aqui na semana passada que Aracaju sofre com o monopólio do sistema público, né, do sistema público de transporte. Vários anos, e as mesmas empresas, elas ficam no poder, elas ficam controlando a atuação dos ônibus aqui na capital e região metropolitana. E quando se abre uma nova licitação, são essas mesmas empresas que criam novas empresas. Elas pintam somente os ônibus e esses ônibus eles passam a circular. Tem exemplo de empresa que funciona em Aracaju e também tem sede em Salvador. Tem empresa que também aqui em Aracaju funciona e também está em Pernambuco. E o que é que acontece? Esses ônibus sucateados com mais de 10, 15 anos de circulação nestes estados, nestas capitais, eles vêm para Aracaju e eles passam aí por uma mudança no visual. Aí para o passageiro é uma falsa ilusão de que uma nova empresa está operando no sistema. Não, é a mesma empresa. Infelizmente,
É isso. Olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos então acompanhar o que o Antônio Cardoso, né, conversou lá com o Ricardo Marques, certo, na Câmara de Vereadores de Aracaju. Porque após essa entrevista que foi dada ao Narciso, do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, o assunto repercutiu na Câmara de Vereadores de Aracaju e você confere agora no comando. Uma pena, porque ele deixou a corda esticar. Demorou demais. Desde quando a gente está cobrando isso? E essa fala só veio depois das empresas rodarem. Corda esticar. Demorou demais. Desde quando a gente está cobrando isso? E essa fala só veio depois da manifestação da Justiça, que o intimou para que em 20 dias fale sobre a atual situação do transporte público de Aracaju e sobre a abertura do processo de licitação. Porque ele não fala sobre licitação, pelo amor de Deus, fala em reajuste de tarifa. Sim, é preciso ter um equilíbrio econômico para as empresas rodarem, mas não é de agora, isso já vai acontecendo há muito tempo. Subsídio já tem em outros estados, é um incentivo. Isenção de diesel, ele junto com o governador já poderiam ter feito isso desde a pandemia, não fizeram, e outros tipos de subsídios para ajudar as empresas, melhor, para ajudar o povo, porque quem está sofrendo é o povo. Chegou atrasado o prefeito, infelizmente, chegou muito atrasado, e a fala absurda para colocar no colo do povo, mais uma vez, um problema que é da prefeitura. E o possível reajuste? É justo com a população da Grande Aracaju? Claro que não é justo. Absolutamente inadequado falar em reajuste neste momento, enquanto não tivermos um transporte de qualidade. Outras possibilidades. Chama a Câmara de Vereadores, chama outros setores para discutir possibilidades. Não colocar no colo do povo um problema que é da prefeitura. Reajuste, não. Como diz o ditado, né, que quem sempre sofre com essa bagunça que a Prefeitura de Aracaju, junto com as empresas, estão promovendo, essa bagunça antiga e recorrente no transporte público, quem paga a conta é o povo. E o povo está cansado. É revoltante a gente chegar agora nesse momento e já vi um discurso de um possível aumento da tarifa do transporte público. Então aí, ó, reformando terminais, mas enquanto isso, os ônibus estão em péssimas condições. Péssimas condições. Por que é que não vai ajeitar a questão dos ônibus para depois resolver terminal, para aí depois se pensar em aumento de tarifa? Vamos ouvir o que o nosso prefeito, o Edivaldo Nogueira, tem a falar sobre esse assunto. Põe no comando. Prefeito, falando sobre a Frente Nacional de Prefeitos e sobre um problema que o senhor vem ali discutindo e batalhando muito, que é em relação ao subsídio do transporte público. E cada vez mais impactando na mobilidade urbana e principalmente quem usa o transporte coletivo. O que é que tem de novidade? Do ponto de vista do projeto, lá está andando, agora foi aprovada a urgência, foi designado sexta-feira passada, quinta feriado, né? Quarta-feira foi designado o relator, que vai ser o deputado Isnaldo Bulhões de Alagoas, que vai relatar o projeto. Nós estamos fazendo uma movimentação junto ao presidente da Câmara para que ele coloque esse projeto em votação, já que foi aprovada a urgência. Ele não precisa tramitar pelas comissões. Então, esse é o nosso trabalho agora, essa semana. Né? Agora, de qualquer sorte, esse projeto vai demorar abril, né? Esse mês de abril ele não aprova, eu acho, até o final de abril, deve ser aí até maio. Nós temos que tomar algumas providências, né? Aracaju é uma das poucas cidades que ainda não dá subsídio ao transporte coletivo. Nós estamos discutindo a possibilidade de subsídio, né? Que é uma hipótese que nós vamos ter que tomar em virtude dos problemas que estão ocorrendo no sistema de transporte, dificuldade de pagamento de funcionário, uma série de questões, né? Os empresários estão falando, né, essa questão do reajuste tarifário, nós temos que analisar, né? Salvador deu reajuste, Curitiba deu reajuste de 20%, Salvador deu a semana atrasada também reajuste, Piauí, Teresina deu reajuste, Maranhão já deu reajuste. Então o Brasil inteiro está reajustando, né? Nós estamos discutindo isso aqui também. É o momento para que a gente também não pode deixar que o sistema ele entre em colapso, né? E está vivendo momentos de dificuldade. Estamos analisando, como tudo na vida, né? Vão ter aqueles que vão se aproveitar do momento, vão ter aqueles que vão falar, mas deixam eles falarem. Eles estão falando, as pessoas estão falando. Tem gente que está falando sem nem saber o que está falando. Mas é isso mesmo, é natural. E nós vamos tomar as medidas, tudo necessário na hora H. Vocês vão ver, nós vamos convocar vocês para explicitar o que nós vamos fazer, o que nós estamos pensando aí para o transporte coletivo.
Olha, prefeito, com todo respeito, você não me falou foi nada. Tá todo mundo falando, você falou, mas também não disse nada. Sabe por quê? Porque a questão é que a gente não pode comparar o transporte público de Aracaju com de outras capitais. Se lá teve aumento, o transporte público lá funciona. Vá para Curitiba e vá ver o modelo que é realizado lá. É um modelo referência para o Brasil todo. Não venha querer comparar um modelo de Curitiba com o de Aracaju que não funciona. A conta não fecha. Não dá nem para pensar nisso. Quem já foi em Curitiba, quem já conferiu na internet, já viu que lá, de certa forma, funciona assim. A gente não tem ônibus sucateados lá, como é aqui não. Não é à toa que a frota velha, o que não presta em Salvador, vem para cá. E isso mostra que lá funciona e que aqui não funciona. Então a gente tem que pensar aí, certo? É com relação, isso que você falou do subsídio já era para ter sido pensado há muito tempo. Não era para estar sendo pensado agora. A questão toda é que foi uma bola de neve que um gestor foi jogando para o outro. E como sempre, prefeitos de Aracaju, eles abrem as pernas para os empresários. Não se pensa no povo. Se deixa os empresários comandarem toda a situação. É por isso que estamos à beira de um colapso. Por falta de gestão. É isso. Por falta de gestão. Porque na situação que estamos hoje, se pensar em um possível aumento, é uma piada. Essa é a verdade. É uma piada. Vamos então ouvir o que a Emília Correia, vereadora, também tem a falar sobre esse assunto. Olha, não é a solução. É importante, mas não é a solução. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Reajuste, por exemplo, de tarifa, nesse momento, ainda estamos em pandemia. A pandemia não acabou, as pessoas ainda estão, na verdade, se organizando, buscando a sua receita, a sua fonte, né? Um aumento agora extremamente, digamos assim, cruel, mais uma vez. Mais uma vez, o prefeito não pensa na população quando pensa em reajuste e pensa em subsídio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que trabalhar as duas coisas de forma equilibrada, proporcional, né, e respeitosa, sentir o que a pessoa está sentindo, porque se você olhar um reajuste de tarifa com um transporte indigno desse, é mais cruel ainda, é mais absurdo ainda. Ele não falou da licitação. A licitação, que é um problema de muitos anos, que não foi realizada, não foi por motivo nenhum, foi porque não se quis, não se teve boa vontade, né? A gente precisa de licitação, a gente precisa de equilíbrio nas contas, a gente precisa de tudo isso. E um bom gestor equilibra as situações, não pensa só em um setor como se fosse subestimando a inteligência das pessoas. Basicamente é isso. Tá aí, né? Não se subestima a inteligência das pessoas. Eu acho que o nosso prefeito Edivaldo Nogueira, ele deveria ter Curitiba para aprender de fato como é que funciona um transporte de qualidade, um transporte onde não se tem queixas. Entender lá em Curitiba como é que funciona a licitação, o processo licitatório das empresas de ônibus. Como é que você tem um terminal lá que não tem nenhuma reclamação? Como é que tem ônibus novos lá? Saber e equilibrar e fazer um comparativo preço de passagem com o serviço de qualidade que é ofertado para os passageiros. Aí sim, quando ele for lá, que ele voltar para cá, a ficha vai cair. Aí eu tenho certeza que ele vai mudar o discurso dele. Agora não venha querer enganar o povo, querer, porque está aumentando lá em Manaus, em Salvador, em Recife, tem que aumentar aqui. Não, Aracaju está lá embaixo no nível de qualidade. Então a justifica, tem que se comparar o que é ruim com o que é ruim. Aí sim a gente vai poder mensurar de fato como é que estamos. Vamos agora acompanhar o que disse a Linda Brasil ainda sobre esse assunto, porque esse assunto deu o que falar, está repercutindo bastante na Câmara de Vereadores de Aracaju. Mais uma parlamentar, né, que rebate aí as declarações do nosso prefeito Edivaldo Nogueira. Põe no comando.
Sim, a gente que está aqui no parlamento desde o início dessa legislatura cobrando a importância, né, da licitação do transporte público, porque a gente percebe que a falta, né, de uma organização mesmo, né, de critérios para que essas empresas de transporte público atuem, acaba fazendo com que a população seja prejudicada, né? É um paliativo, mas é importante que, né, que faça um movimento, né, que o prefeito Edivaldo escute, né, a população, né, escute as demandas para que a gente possa resolver, né, e possa proporcionar para a população de Aracaju transporte público de qualidade, que a gente vê investimentos em certas áreas, em questão também do, né, querendo aumentar a tarifa, né, mas a gente vê que a qualidade, né, dos ônibus, a quantidade é insuficiente, fazem superlotação, então a gente precisa investir para isso. É muito importante a licitação do transporte público, mas com a participação da sociedade, e não só dos grandes empresários que muitas das vezes só beneficiam a eles mesmos. E como seria essa participação da sociedade na discussão da licitação? Sim, é uma discussão ampla, né? Porque tem os movimentos, né, que estudam, que avaliam os impactos, né? Tem movimentos, né, organizados, tem a Universidade Federal de Sergipe, porque a importância de estudos, né, para que a gente possa pensar, né, uma licitação, né, um processo de licitação do transporte público que realmente haja solução. Porque a gente vem há décadas aí com essa problemática. Empresas falem, abrem outras, né, os transportes, os ônibus sucateados, né, a falta, né, de remuneração, de valorização dos profissionais dos rodoviários. Então, são várias questões envolvidas. Então, é participar, conversar com os representantes da categoria dos rodoviários, a Universidade Federal de Sergipe com pesquisas, com levantamento, os movimentos da sociedade civil organizada, para que a gente realmente solucione e não faça mais um processo de licitação que muitas das vezes só beneficiam, né, essas grandes empresas que sempre dominaram aqui o transporte público aqui na nossa cidade. Por que é que o prefeito de Aracaju, pode manter a foto do Edivaldo aqui atrás, por que é que ele não compartilha com todos nós, já que é um assunto de interesse público, como é que funciona de fato o processo licitatório das empresas na Grande Aracaju? Compartilha, prefeito, o histórico aí das empresas, para a gente entender se de fato teve uma nova empresa, de um novo grupo, de uma nova família em atuação aqui na capital sergipana. É isso que nós queremos entender, de fato. A coisa tá tão em um nível de chacota que eu já vi até amigo meu falando, tem que chamar o Luciano Huck para fazer, né, uma reforma nos ônibus de Aracaju no quadro Lata Velha da Globo. A coisa tá nesse nível. Porque só quem depende do transporte é que sabe a dificuldade que é. A espera, mas é integrado, você pagando R$4, você pode sair de São Cristóvão, você pode parar na Atalaia, sem precisar estar descendo de um terminal para pegar um outro ônibus e pagar uma nova passagem. Mas se funcionasse, era melhor pagar 2 passagens, se de fato funcionasse. Lógico que esse assunto do possível aumento da tarifa deu o que falar também, revoltou os passageiros, aqueles que sentem na pele os problemas diários. Ônibus com pneus carecas, ônibus prestes a virar em uma curva, que a gente já viu vários casos como esse. Ônibus sem iluminação, a cordinha que você puxa para dar o sinal, em muitos ônibus estão danificadas. Falar em acessibilidade desses ônibus é até piada, né? Porque aquele aparelho da escadinha que desce para a cadeira de roda entrar, em muitos coletivos não funciona. E agora se fala em aumento de tarifa, mas eu quero saber o que é que o povo tem a falar sobre esse assunto. Põe no comando. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, falou em entrevista exclusiva à repórter Magna Santana, exibida na manhã de hoje no Jornal da Fã, sobre o transporte coletivo da Grande Aracaju. Ele falou de um possível subsídio ao transporte público e também de um provável reajuste. Será que esse reajuste vai ser bem aceito pelos aracajuanos? É o que eu fui saber hoje.
Eu acho o seguinte, eu acho uma injustiça porque a classe trabalhadeira é a que mais vai sofrer, né? Então, reajustando a passagem, o salário continua no mesmo, e aí o trabalhador vai tirar a diferença da onde, né? Para pegar o seu transporte para se deslocar ao trabalho. Se bem que com o reajuste da tarifa de transporte vai aumentar a lotação e tudo mais, né? E outras coisas, né? Fica difícil para a população sobreviver. Devido ao salário, né, o nosso salário, eu acharia que deveria ser mais justo. Pelo menos a população usa o transporte público, né, a população mesmo, e aí fica muito pesado para o custo de vida, né, para o dia a dia. A cesta básica está muito cara, gás, e ainda ter que dividir o salário com as passagens. Né? E temos que ter o transporte, porque como vamos chegar no destino do trabalho? Eu acho um absurdo, por quê? Porque tudo sobe, o salário continua no mesmo e a gente fica sem ter ação, como se mexer, porque mexe em tudo, né? Quando aumenta gasolina e passagem, aumenta tudo. Tá aí, né? Imagine você sair de casa para trabalhar, R$4 para ir, R$4 para voltar. 4 vezes 5, me ajuda aí, Antônio, nas contas. Segunda a sexta, 5 dias, dá R$20. R$20 só para ir. Vamos somar já indo e voltando. Dá R$40 em uma semana. Em um mês tem quantas semanas? Vamos lá, calcula aí, já me deu o resultado. Dá quanto? Em 4 semanas. Jornalista não é bom de conta. Dá R$160. R$160 você vai gastar, você trabalhador, né, que recebe, na maioria aí, né, um salário mínimo, tem as suas despesas, a alimentação, né, paga babá e outras, gasolina, quem tem carro, porque quem tem carro usa o carro, sempre tem alguém que em casa usa o ônibus. R$160 e ainda querem aumentar. Eu tô falando só de segunda a sexta, tem gente que trabalha também no sábado e se a gente for contar o sábado, esse número vai subir. Então tá aí, viu? A galera, a população está revoltada, não quer esse aumento. O que a gente quer aqui, de fato, é uma melhoria no transporte público de Aracaju. E claro que nós vamos cair em cima, porque esse assunto aí, não pense você que estão falando hoje que vai ser um possível aumento, que vai ficar por isso não. Daqui a pouquinho já vão estar discutindo aí em reunião para definir quando esse aumento vai surgir. Sempre foi assim, eu tenho 28 anos, eu acompanhei em muitos desses anos assim, que quando se fala em um possível aumento, já está quase tudo acertado. Gente, olha, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre política nessa câmera aqui, certo, gente? Olha, 12 horas 55 minutos, porque ontem na cidade de Aquidauana, no interior do estado, um homem morreu em confronto com a polícia. Um carro estava passando por uma localidade da região, no carro estavam 4 homens, aliás, 3 homens. Dos 3, um não quis ser abordado e foi aí que ele partiu para cima da polícia. Claro que a história não poderia ter um final feliz, né? O Antônio Cardoso, ele tem mais detalhes sobre esse assunto porque a casa caiu pro trio. E a gente confere agora. Põe no comando. Pois é, Leonardo, o homem conhecido como Luquinha morreu em confronto com a polícia na noite desta segunda-feira na cidade de Aquidauana. Segundo a polícia militar, o Luquinha estava em atitude suspeita com outro indivíduo dentro de um veículo. Durante a abordagem policial, ele reagiu e os policiais revidaram, atingiram o Luquinha, ele não sobreviveu e morreu. Segundo a polícia militar, com ele foi encontrada um revólver com a numeração raspada, com 6 munições, sendo 4 intactas. O caso foi encaminhado para a delegacia de Nossa Senhora da Glória. É isso, Leonardo Dias, de volta ao comando. Tá aí, né? Esse trio, ele já vinha agindo, praticando aí vários roubos na região, né? Ali de Propriá, de Aquidauana, mas a casa caiu para eles. Olha, 12 horas e 57 minutos, a gente vai conversar agora por telefone, já estou aqui na linha com o Washington Coração Valente, ele que agora é o novo CEO, né, assim que chama? CEO do Confiança, o dragão do bairro industrial. Washington, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao comando, fala um pouquinho aí desse desafio que você vai ter pela frente, afinal de contas, o Confiança, ele está tentando aí, né, ir para a Série B
do Brasileirão. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. É um prazer poder estar falando com você. Exatamente, né? Nós estamos com essa nova missão, fomos convidados aí através do presidente Pedro Dantas, até pela minha vivência, pelo meu nome, pela história dentro do futebol. Ele achou na oportunidade de que poderia ajudar assim o Confiança e acredito que a gente fazendo um bom trabalho, fazendo um trabalho profissional à frente do Confiança, a gente consiga aí os objetivos traçados, né? Os objetivos que fazem com que o Confiança lute para retornar, né, a Série B. O principal objetivo, né, de fazer com que o Confiança retorne à Série B. Mas é claro, tem que ser com calma, porque a gente está chegando agora no clube, está conhecendo agora toda a questão do clube, da parte executiva, na parte de futebol, mas já trabalhando para trazer reforços e fazer com que o Confiança monte realmente, verdadeiramente, um time forte, competitivo. Ô, Washington, eu sei que você tem uma carreira aí já no futebol extensa. Como é que você avalia a atual posição do Confiança, né, no futebol? O que é que você acha que impediu aí de ter um bom resultado na última competição? Pois infelizmente o Confiança teve essa queda da Série B o ano passado, né, que era o grande objetivo. Por muitos anos o Confiança lutou para chegar à Série B, conseguiu. E, infelizmente, depois de 2 campeonatos disputados, já teve essa queda para a Série C, né? Então a gente está, é claro que não é fácil, o Campeonato Brasileiro é assim, mesmo séries C, D, C e B, nem digo a Série A, mas são campeonatos dificílimos, e você tem que estar estruturado, você tem que ter estrutura, você tem que ter profissionalismo, você tem que ter direcionamento, você tem que ter um trabalho feito, né, para que não aconteça esses viés, esses problemas que aconteceram com o Confiança. Então a gente está sabendo disso, a gente está começando a tomar partido e conhecimento de tudo que envolve o Confiança, principalmente no lado de dentro do clube. Então, mas a gente está colocando sim à disposição, o trabalho está sendo muito árduo, mas a gente, como se diz no ditado popular do futebol, está com sangue nos olhos, né? Está com muita vontade de poder ajudar assim, o Confiança a retomar e ser um clube forte entre os brasileiros. Washington, eu quero mudar aqui de assunto, certo? Porque você está filiado ao PP, confere? Isso. Então a pergunta muito está se falando aí nos bastidores da política que você, né, pretende aí se pré-candidatar a deputado federal nestas eleições. Eu queria saber se essa informação procede ou não. Sim, procede sim, eu me coloquei à disposição, coloquei meu nome sim à disposição para Sergipe, para ser, eu sou um pré-candidato a deputado federal pelo PP, né, Partido Progressista. Estamos já trabalhando há algum tempo já sobre isso, né, sobre essa pré-candidatura, e a gente quer realmente fazer com que a gente represente o estado de Sergipe, a gente consiga fazer um trabalho importante para o estado, representando o Estado, levando o meu nome ao Congresso Nacional. Então a gente realmente se colocou à disposição para disputar hoje sou pré-candidato a deputado federal pelo PP. Tá aí, viu? Portanto, uma exclusiva aqui do Comando das 12. O Washington Coração Valente acaba de anunciar a sua pré-candidatura a deputado federal nestas eleições. Washington, eu agora tenho uma curiosidade aqui, viu? Eu não acompanho muito esporte, mas quando eu falei que a gente ia estar te entrevistando aqui no Comando, muita gente também perguntou. Parece nome de cantor. Por que Coração Valente? Tem ligação aí com a música? Ou você não sofre de amor? Não, Coração Valente foi que eu sofri um problema no coração quando eu jogava, né? Quando eu ainda jogava, aí tive um problema muito sério no coração, consegui recuperar. Depois, quando eu voltei a jogar, fiquei 1 ano e 2 meses parado. Quando eu voltei a jogar, me tornei o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro até hoje. Fui campeão brasileiro, fui artilheiro no Campeonato Mundial de Clubes. E aí nasceu o Coração Valente, né? Foi
que muitos não dariam que eu voltasse a jogar futebol, muitos, até médicos, né? Medicina falava que talvez eu não voltasse, e eu consegui me recuperar e consegui voltar. Então, por isso nasceu aí o Coração Valente e ficou hoje a marca registrada. Olha, Washington, muito obrigado pelas suas informações. Está aí, portanto, o Washington, que acaba de anunciar com exclusividade aqui no Comando que está, né, se lançando pré-candidato a federal nestas eleições. Boa tarde para você. Mais alguma colocação, Washington? Não, só que isso. A gente está com grandes desafios aí, né? Como a gente já mesmo disse, como pré-candidato a deputado federal, isso a gente já está trabalhando muito forte para poder realmente representar Sergipe lá em Brasília. E agora, claro, mas esse desafio com confiança, e espero que a gente saia vitorioso aí, que a gente consiga os objetivos traçados também pelo Confiança. Tá bem, então, muito obrigado pelas suas informações, uma boa tarde. Gente, olha, informação agora de momento, ainda falando sobre política, porque a Catarina Feitosa, vice-prefeita de Aracaju, já tá a foto aí dela na tela, vamos botar em tela cheia, ela acaba de anunciar que vai se lançar, ela acaba de se lançar aí pré-candidata a deputada federal nestas eleições. Acabamos de falar do Washington Coração Valente e ela também aí tá nessa disputa, né? Nesta disputa, tá aí um forte nome para essas eleições. Bom, gente, 1h04, o Comando das 12 vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã a gente tem um novo encontro marcado e eu te espero aqui, viu? Na FAM. Gente, a gente fica por aqui então, viu? Uma boa tarde para você e até amanhã.